Salmos 105. Curve a cabeça. Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com cada uma dessas pessoas nessa manhã, Senhor. Orienta-nos, porque queremos ouvir a Tua santa voz. Fala com cada um de nós, Senhor. Queremos sair daqui renovados, avivados e cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amados. A palavra de Deus diz assim, Salmo 105, verso 1. Ele diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. E ele dá uma ordem, um imperativo: alegre-se. O que, gente? O coração. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amados, Deus aqui dá uma ordem. Ele não faz um pedido, Ele dá uma ordem. Ele diz que você deve se alegrar. Aí alguns aqui podem dizer: pastor, mas como me alegrar se eu estou de repente enfrentando um problema, ou se eu estou passando um momento difícil? Sim, as suas palavras disseram bem, você está passando por um momento difícil. Não quer dizer, não significa dizer que você tem que estar nesse momento difícil. Diga glória a Deus. Você mesmo disse: eu estou passando um momento. E se você for ver, amados, Israel passou por vários momentos difíceis. Israel passou por momentos de muita dor. Ele passou momentos em que as mães, teve mães que cozinharam os próprios filhos para poder se alimentar. Teve uma época dessa. Não foram todas, porque eu acredito que uma mãe assim não faria isso, mas morreria, mas não faria isso, é ou não é? Mas houve épocas de fome extrema em Israel, que tiveram mães que cozinharam seus próprios filhos para se alimentar. Mas Deus dá uma ordem: se alegra. Porque sabe qual é o nosso problema, queridos? Nós nos alegramos apenas quando tudo está do nosso jeito. Enquanto nós não realizamos todos os nossos sonhos, nós achamos que não devemos nos alegrar. Mas Deus está dizendo para você: se alegre. Se alegre. Se alegre até nos momentos difíceis. Sabe por quê? Porque aqueles que são da fé acreditam que aquele momento difícil vai passar e que uma grande vitória vai chegar. Agora, quando eu dou lugar à tristeza, quando eu deixo o meu coração ser tomado por uma tristeza, primeira coisa, eu estou duvidando do poder de Deus. Pastor, mas eu estou passando um problema com um filho, ou com um marido, ou com uma pessoa que eu amo. Eu sei. Mas se você começar a se alegrar nas coisas do Senhor, como diz aqui a Bíblia, buscar ao Senhor, sabe o que vai acontecer, amados? Deus vai reverter essa maldição em bênção. Deus vai reverter essa maldição em bênção. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter experiências gloriosas com o Senhor. E ninguém melhor para falar isso do que Israel. Vamos contar um pouquinho da história de Israel. Israel, vou falar por alto, esteve por escravo no Egito. Sai do Egito, vai para um deserto. Você vê que eles não só tiveram momentos bons,
estavam de escravos, depois foi para o deserto, ficaram um tempo no deserto, entraram na terra prometida. Depois que entraram na terra prometida, eles tiveram que enfrentar inimigos medianitas, amalequitas, povos do Oriente, e não pararam as suas guerras. Se você vê a história, depois veio Nabucodonosor, depois eles foram novamente exilados para a Babilônia. Vamos colocar nas nossas épocas mais presente, Hitler. Olha o que Hitler fez com o povo judeu. Aprisionavam em campos de concentração, amados, faziam eles sofrerem. Mas essa ordem nunca parou, Deus nunca parou de querer que o seu povo se alegre. Eu não quero criticar e eu não quero julgar, mas eu acredito, queridos, que esses momentos que eles enfrentaram isso, de repente foram os momentos que eles não estavam com a sua fé em alta. Mas o que acontecia? Quando eles chegavam na dor eles lembravam que eles tinham um Deus, e que eles poderiam recorrer, e que eles podiam recorrer a esse Deus, que esse Deus responde. As guerras lá não pararam, eles continuam enfrentando guerras. Mas sabe o que Israel entendeu, querido? Sabe o que Israel fez? Israel entendeu que é no Senhor que eles alcançam a vitória. Então, se você pegar hoje a história de Israel, você vai ver que é um povo que se supera. É um povo que a todo momento está se superando. Qual é o país número 1? Israel. Um dos primeiros a encontrar vacina, Israel. Amém, queridos? País modelo. Para quem não sabe, Israel, os judeus são os povos mais ricos do mundo. Se você pegar a lista dos homens mais ricos do mundo, tem lá judeus. Os maiores donos de bancos do mundo, judeus. Os maiores empresários dos Estados Unidos, judeus. É um povo que se supera, é um povo que enfrentou dores, é um povo que foi pisado, é um povo que foi humilhado, é um povo que foi roubado, é um povo que tiraram a vida deles, mas é um povo que se superou, se levantou e tem mostrado a glória do Senhor. Todo mundo conhece o povo de Israel como um povo firme com Deus, não é, queridos? Que é um povo que busca o Senhor, e é verdade. Todos? Não são todos, mas a maioria deles tem tido um temor do Senhor. Presta bastante atenção aqui no pastor. Então, onde que o pastor está querendo chegar? Essa ordem que ele dá é para nós. Se alegre. Se alegre, pastor, mas eu estou passando essa dor. Eu vou te explicar os passos para que você consiga se alegrar a todo momento, até quando as coisas estão difíceis. Eu já preguei aqui daquela mulher que tinha acabado de perder o filho. O profeta vai lá e diz para o seu servo, vai lá e pergunta como está ela, o seu filho e o seu marido. O garoto do profeta vai lá perguntar, e ela responde o quê? Está tudo bem com a gente. Ou seja, até nos momentos das dores ela se alegrou. Eu sei, queridos, que às vezes no momento da dor a vontade é chorar, a vontade é se revoltar, a vontade é chutar o balde. Mas essa não é a atitude que Deus quer de você. A atitude que Deus quer de nós é se alegrarmos até nos momentos das tribulações, e principalmente nos momentos de vitória, porque não serão só momentos de tribulação, nos momentos de vitória também. Então ele continua, queridos, a primeira coisa que ele pede: se alegre. E para que você possa se alegrar, você deve fazer isso aqui, verso 5. Primeira coisa para eu poder me alegrar, eu devo lembrai-vos do quê? Das maravilhas
coisas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós descendentes de Abraão, seus servos, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Somos nós somos esse povo aqui. Para você se alegrar, sabe o que você tem que fazer? Você não tem que olhar aquele momento que você está vivendo, você tem que se lembrar das coisas que Deus já fez. E eu não estou pedindo para você se lembrar das coisas que Deus fez a Israel apenas, mas das coisas que Ele já fez na sua vida. Posso dizer uma coisa para você? Você está aqui, você deve, só de você estar aqui agora, você já deve se alegrar, porque muitos aqui passaram pelo Covid, muitos aqui passaram por outros problemas maiores, e estão aqui, respirando. É porque eu não sou do grupo de risco. Tem muitos que não eram do grupo de risco e não estão vivos. Está dando para entender, queridos? Muitos que não tinham doença nenhuma, eram aparentemente pessoas saudáveis, estão. Amém, querido? Então você já é um vencedor. Eu tenho certeza que todo esse período de dificuldade que nós enfrentamos, se você permaneceu firme, eu tenho certeza de uma coisa: Deus cuidou de você. Eu falo porque Deus cuidou de mim. Amém, queridos? Eu tenho certeza que Deus cuidou de você. Então, eu sei que às vezes a gente passa momentos difíceis, tem dias que são terríveis, mas olha as coisas que Deus já fez na sua vida, então se alegre por isso. Se você não pode se alegrar por aquele dia que você está vivendo, se você não pode se alegrar por aquele momento que você está enfrentando, então se alegre pelas coisas que Deus já fez na sua vida. Ah, mas não tem coisas muito grandes. Esse é o nosso problema. A gente se esquece das coisas pequenas que às vezes são tão saborosas, queridos. Amém. Ontem eu fui no cinema com a pastora. Amém, queridos? Semana do Dia dos Namorados, né? Mas posso falar? Eu falei, legal, bacana. Mas sabe o que eu virei para ela e falei? Eu prefiro ficar em casa com você. Ou seja, a gente aprendeu, queridos, as coisas simples da vida são mais saborosas. Legal, fomos lá, tal, assisti o filme, mas eu percebi que é mais saboroso você estar em casa, lá na sua cama, assistindo uma televisãozinha, comendo uma pipoquinha. Amém, queridos? Tudo bem, é legal, tem que fazer, tem, mas gente, às vezes as coisas simples da vida são saborosas. A gente se esquece, a gente acha que as coisas, você acha que para você ser feliz você tem que estar em Paris. Tudo bem, legal, vai para Paris, bacana, mas se você está morando lá, tem gente lá, eu quero conhecer o Rio, eu quero conhecer o Rio, não é, queridos? Quem mora lá não está nem ligando para a Torre Eiffel, quer conhecer o Cristo Redentor. Sabe por quê? O ser humano nunca está satisfeito com o que ele tem, não é? Eu fui para Israel, falei, a gente vai com tudo, com aquele negócio santidade, santidade. Aí fui lá na fonte de Gideão, onde ele escolheu os 300, Deus escolheu os 300 de Gideão. Eu falei, é uma fonte que todo mundo preserva. Daqui a pouco quando eu olho lá, tá a criançada nadando, boia na fonte de Gideão. Eu falei, meu Deus, esse pessoal não tem temor. Mas não é que não tem temor, é que se tornou algo para eles o que, gente? Comum, eles moram ali do lado. A gente cuspindo na fonte de Gideão. Fazendo xixi. Aí o que eu entendo, queridos? Que às vezes as pessoas não valorizam as coisas que estão perto dela. E às vezes as coisas simples
são as coisas mais saborosas que Deus nos dá. Diga glória a Deus. Às vezes você está achando que não é feliz, mas é que às vezes você não está conseguindo enxergar o que Deus tem feito na sua vida. Então se alegra, Deus está mandando. Se você não está conseguindo se alegrar com o que você está vendo nesse momento, se alegre então, pelas coisas que Deus já fez e pelas coisas que Deus já te deu. Se alegre por você poder andar, se alegre porque você tem um filho. Quantas pessoas que não tem, não pode ter filho? E às vezes você reclama do filho que tem. É ou não é, queridos? Você reclama da casa que você mora, mas se você andar nas Américas, você vai ver, tem um monte de gente que nem casa tem para morar. Se alegra. Se alegra, queridos. Você se alegra. Às vezes a gente se entristece porque naquele dia não tinha picanha para comer, mas tem gente catando lixo. Bem-vindo mesmo falou que, perguntando se eu tinha cesta básica, inclusive se você tiver, puder trazer para a igreja, traga, queridos. Ele falou que esses dias ele viu uma pessoa catando lixo lá no bairro e comendo lixo. Se alegra, queridos. Estou dizendo que você tem que se acomodar com a vida que você está. Claro, Deus quer te dar mais, Deus quer te abençoar, Deus quer que você cresça. Eu não estou aqui fazendo apologia ao ministério, a miséria, a pobreza. Não, eu estou dizendo para você, se alegre, claro, creia que Deus tem muito mais para te dar, mas não se entristeça porque de repente você não tem ainda aquilo que você quer, porque o que você quer vai chegar, mas vai chegar no tempo certo. Quem crê, diga eu creio nisso. Então ele manda que para você se alegrar, a primeira coisa, você tem que lembrar das coisas que ele fez na sua vida. No verso 8, para você se alegrar, você deve se lembrar perpetuamente, ou seja, para sempre, da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e Israel por aliança perpétua. Para você se alegrar, amados, se lembre que você tem uma aliança com Deus e que essa aliança ela é perpétua. Quando você se casa com alguém, qual é a aliança que você faz com essa pessoa? Vou ficar com você na doença, na prosperidade, não é, queridos? Ou seja, vou estar sempre com você. Lembre dessa aliança que você tem com Deus. Lembre que você disse para Ele que você iria estar com Ele a todo momento. E se alegre por isso, porque a Bíblia chama Deus do nosso noivo, do nosso esposo. E qual é a figura do marido? Do protetor, do mantenedor. Amém, queridos? Então, ou seja, o nosso Deus, que é o nosso marido, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos suprir as nossas necessidades. Amém, queridos? Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito e vai resolver o que tem que se resolver, porque nós temos uma aliança com Ele. Para nós nos alegrarmos, amados, verso 12: jamais devemos deixar de cumprir suas promessas. Perdão, Deus jamais deixa de cumprir suas promessas. No verso 12, ele diz: então eram eles, pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, e andavam de nação em nação, de um reino para o outro. A ninguém permitiu. Então vamos lá, até o verso 13. Sabe
quem era Israel, queridos? Era um povinho. E Deus vira para esse povo e fala: vocês vão ser grandes na terra. Claro, nós não somos judeus, mas a Bíblia fala que nós somos, pela fé, filhos também de Abraão. Todos que você encontra que são rendidos a Deus são filhos de Abraão. Então, olha o número de filhos, olha o número de povos que tem no mundo todo, adorando o único Deus. Então, amados, aonde eu quero chegar, as promessas de Deus se cumpriram, e elas estão se cumprindo. Então, quando você estiver chorando, se entristecendo, se alegre e diga: Senhor, o Senhor cumpre as promessas que o Senhor faz. Diga glória a Deus. O Senhor é um Deus que cumpre. Às vezes demora, parece que não vai acontecer, parece que não vai sair, mas fique tranquilo, quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel, e Ele sabe do que você tem passado, sabe das lágrimas que você derrama, Ele sabe das dores que você enfrenta, mas Ele quer que você se alegre, porque às vezes a nossa tristeza faz o processo demorar um pouco mais. A nossa tristeza faz aquilo que era para ser rápido demorar. Não é que não vai se cumprir, vai se cumprir, mas demora um pouco mais. Era para Israel ficar 40 dias no deserto, eles ficaram 40 anos, olha só. Porque ali era para ser uma representação de Cristo. Cristo ficou só 40 dias no deserto. Até Cristo foi para o deserto, mas ficou só 40 dias. Tem coisas que é para levar meses e está levando anos. Por quê? Porque quando está para acontecer, sempre quando está para acontecer uma grande bênção, vem uma luta, gente, não tem jeito. É igual na faculdade, você estuda, mas vai chegar o momento da prova. E é na prova que você mostra se o que você aprendeu realmente ficou aqui, ó. Então tem coisas, amados, que vão acontecer, mas virão provas, às vezes barreiras, que uma vez a gente superando elas, nós alcançamos a bênção e a vitória. Amém? Verso 14, nós temos que lembrar que Deus guarda aqueles que são seus. Por isso que nós devemos nos alegrar, porque Ele diz: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos. Diga glória a Deus. Deus está dizendo para você: se alegre, porque Deus deu uma ordem: não toqueis nos meus ungidos. E você é ungido do Senhor, amado. Creia nisso, você é ungido do Senhor. Não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Amém, amados? Você tem que se alegrar, porque essa palavra vai se cumprir na sua vida. Diga glória a Deus. Lá no verso 37, nós devemos nos alegrar por isso. Então fez sair o seu povo com prata, com ouro, e entre as tribos não havia um só inválido. Olha só. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque eles tinham infundido terror. Ele estendeu a nuvem que servia de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Então, meu querido, fique tranquilo, porque há uma nuvem que te guarda durante o dia, e um fogo que te guarda durante a noite.
Ou seja, você não está em nenhum momento desamparado ou desprotegido. Pediram e ele fez vir cordonizes. Eles estavam lá no deserto, falou: Senhor, só tem pão para comer. Ele falou: calma. Mandou um vento e um monte de cordonizes apareceram. A Bíblia fala que eles comeram tanta carne que saiu até pelo nariz, de tanta carne que eles comeram. Ficaram empanturrados. Pediram e ele fez vir cordonizes e os saciou com pão do céu. Olha que forte. Fendeu a rocha, abriu a rocha, e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Ah, mas a gente não tem essa rocha hoje. Quem disse? A Bíblia fala que a rocha é Jesus. Ele é a pedra, Ele é a rocha, que quando você está com a sua vida centrada nele, você tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. E diz a Bíblia que essa fonte jorrava no meio do deserto. Então, queridos, fique tranquilo, porque até no meio do deserto você vai ser saciado. Até no meio do deserto Ele vai saciar sua sede, porque o nosso Deus é fiel. Nós temos motivos de sobra para nos alegrar. O problema é que a gente foca na tristeza, a gente foca na dor, a gente foca no problema. Pare de focar no problema e comece a focar no seu Deus. Comece a focar em quem você crê. Comece a focar no Senhor que você serve. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que corriam qual corrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua palavra e de Abraão seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Então, amados, nós temos motivo de sobra para nos alegrar. Temos motivo para nos entristecer? Sim, mas é uma escolha: se entristecer ou se alegrar. Se você olhar para o problema, você deixa de olhar para Deus. Pedro, quando olhou para a tempestade e deixou de olhar para Jesus, ele afundou. É uma escolha, amado. Eu sei que dói, gente. Parece que a nossa alma está sendo esticada. Parece que a gente está sendo... Mas Ele está dizendo para você: se alegre. Creia que eu estou contigo, que eu sou o teu Deus, e que eu já mudei a sua história em nome de Jesus. Então eu quero orar para você que diz: pastor, eu vou tomar essa postura a partir de hoje na minha vida. Eu vou me alegrar. Quando eu passar pelos problemas, as pessoas nem vão saber, porque elas sempre verão no meu rosto um sorriso, uma alegria. Amém, queridos? Porque o Deus é comigo, o meu Senhor é comigo. Diga glória a Deus. E essa é a característica do povo de Deus, queridos. Quem olha para eles vê alegria. Eu acredito que isso aconteça já com você. Pessoas digam: fulano, você é tão diferente dos outros. Quem ouve isso? Que já vem em você essa alegria. Amém, queridos? Quando que você chegou aqui e viu o pastor triste? Mas por quê? Você pensa que eu não passo problemas, eu não enfrento lutas? Você nem imagina, meu querido. Só que a gente se alegra porque a gente tem certeza que Deus é fiel e que a sua palavra não vai deixar de se cumprir. Aplauda o nome do Senhor Jesus.